Sua pobreza me envergonha na frente da minha esposa. Essas palavras, ditas pelo meu próprio filho na véspera de Natal, perfuraram meu coração mais fundo que qualquer lâmina. Viajei 500 quilômetros para receber esse golpe, mas engoli o choro. Meu nome é Teresa Monteiro, tenho 64 anos, e esta é a história de como uma taça de vinho caiu no chão, quando meu filho descobriu quem realmente paga o salário dele. A porta do quarto de hotel bateu atrás de mim com um estalo seco que ecoou no corredor vazio. Fiquei ali parada, segurando minha mala velha, olhando para aquele carpete gasto cheio de manchas que ninguém se deu ao trabalho de limpar. O cheiro de mofo misturado com desinfetante barato me fez engasgar. Meu filho acabara de sair correndo, deixando no ar apenas o rastro do perfume caro dele e o gosto amargo das palavras que ainda queimavam no meu peito como brasa viva. Sua pobreza me envergonha na frente da Patrícia e da família dela. Repeti aquela frase na minha cabeça, tentando entender como aquelas palavras podiam ter saído da boca do meu Eduardo, do meu menino, do filho que eu embalei no colo quando o pai morreu e nos deixou sem nada, além de dívidas e promessas quebradas. Do garoto que eu levava para a escola, segurando firme na mão dele porque não tínhamos dinheiro nem para a passagem de ônibus. Sentei na beirada daquela cama dura que rangia a cada movimento. O colchão tinha uma depressão no meio, como se 1000 pessoas já tivessem deitado ali carregando o peso do mundo nas costas. Agora era minha vez. Passei a mão no edredom desbotado, sentindo a textura áspera do tecido barato que arranhava a pele. As lágrimas começaram a descer quentes pelo meu rosto, mas eu engoli o choro seco. Não ia me permitir desmoronar. Ainda não. Tudo tinha começado 3 semanas atrás. Eu estava na minha sala, aquela casinha simples nos fundos da propriedade que o Eduardo achava que era tudo que eu tinha, quando recebi a ligação dele. A voz estava animada, diferente daquela frieza que tinha tomado conta dos nossos últimos encontros. Mãe, estou ligando para convidar a senhora para passar o Natal aqui com a gente. A Patrícia insistiu muito. Meu coração deu um salto. Fazia 3 anos que eu não passava as festas de fim de ano com meu filho. Desde que ele casou com aquela moça da família tradicional, os convites tinham simplesmente evaporado como água no sol quente. Sempre tinha uma desculpa. Viagem marcada, compromisso com a família da Patrícia, reunião importante de trabalho. Eu engolia a decepção e passava o Natal com a Dona Célia, minha amiga de 60 anos de estrada. Mas a casa sempre ficava vazia demais, silenciosa demais, doía demais. Sério, meu filho? Tem certeza? Absoluta, mãe. Vai ser no dia 24 à noite. A senhora pode vir? Eu já estava fazendo contas na cabeça. A passagem de ônibus custava R$ 150. Tinha que ser o convencional, porque o executivo era mais que o dobro e eu precisava guardar dinheiro. 500 quilômetros de estrada, 8 horas de viagem. Ia chegar destruída, com as costas doendo daqueles bancos duros, mas ia valer cada quilômetro se pudesse abraçar meu menino de novo. Vou sim. Pode deixar que eu me viro. Comprei a passagem no mesmo dia. Escolhi um casaco velho, mas limpo, remendado nos cotovelos porque o forro estava rasgando, mas era o mais quente que eu tinha. Separei minha mala de tecido, aquela que já tinha 20 anos de uso, com a alça remendada com fita isolante. Dentro coloquei 2 mudas de roupa simples, meus remédios para pressão alta, uma nécessaire com escova de dentes e sabonete. No dia 23 de dezembro, acordei às 4 da manhã. O ônibus saía às 6 e eu não podia me atrasar. Dona Célia apareceu na porta da minha casa com um Tupperware cheio de biscoitos caseiros. Leva isso para comer na viagem, Teresa. E toma cuidado com esse menino seu. Ele anda muito metido à besta. Ah, Célia, não fala assim. É meu filho. Deve estar só estressado com o trabalho. Ela balançou a cabeça, mas não insistiu. Me deu um abraço apertado que cheirava a canela e café fresco, aquele cheiro de casa de verdade, de gente que te quer bem sem esperar nada em troca. A viagem foi longa e cansativa. Sentei na janela e fiquei olhando a paisagem mudar. Os campos verdes deram lugar às cidades pequenas, depois a periferia cinzenta da capital, até finalmente chegarmos na rodoviária. 7 da manhã do dia 24. O sol já estava alto e quente. Minha blusa grudava nas costas de tanto suor. Peguei minha mala e liguei para o Eduardo. Mãe, cheguei. Estou te esperando no estacionamento. Meu coração acelerou.
Atravessei o terminal empurrando a mala velha que chiava a cada passo. Os outros passageiros passavam por mim apressados, carregando malas modernas com rodinhas silenciosas, vestindo roupas bonitas, falando ao celular sobre ceias fartas e presentes caros. Eu era só mais uma senhora invisível no meio da multidão. Quando cheguei no estacionamento, vi o carro dele. Um sedã importado preto, reluzente, com aquele cheiro de carro novo que vazava pelas janelas. Eduardo estava dentro, olhando para o celular. Bati no vidro. Ele levantou os olhos, apertou um botão e a porta destravou com um clique suave. Oi, mãe. Entra. Coloquei minha mala no banco de trás e sentei ao lado dele. O banco de couro era macio. Cheirava a perfume masculino caro. Tentei abraçá-lo, mas ele se afastou de leve, como se meu toque queimasse. Vamos logo que eu tenho compromisso. Aquilo me cortou, mas engoli a mágoa e ajeitei o cinto de segurança. Achei que estávamos indo para a casa dele, aquele apartamento bonito que eu só conhecia por fotos no celular porque nunca tinha sido convidada para visitar. Mas conforme o carro andava, a paisagem começou a mudar. Os prédios ficaram mais baixos, mais velhos. As ruas viraram esburacadas. Chegamos numa região que eu não conhecia, cheia de hotéis baratos com letreiros piscando e propaganda de diária promocional. Eduardo, onde nós estamos? Ele estacionou na frente de um hotel que tinha a pintura descascando na fachada, um lugar que mais parecia pensão de quinta categoria. Meu estômago apertou. Mãe, eu reservei um quarto aqui para a senhora. Como assim? Eu não vou ficar na sua casa? Ele desligou o carro e ficou olhando para o volante. Não conseguia me encarar. Os dedos dele tamborilavam nervosos no couro do volante, e eu percebi que ele estava suando frio. Vamos subir. Preciso conversar com a senhora. Pegamos a mala e entramos naquele lugar horrível. O saguão tinha um balcão velho com um atendente que mal levantou os olhos. O chão era de cerâmica quebrada em alguns pontos. O elevador estava quebrado. Subimos 3 lances de escada estreita que cheirava a cigarro velho e gordura rançosa de alguma cozinha próxima. Eduardo abriu a porta do quarto 307. Era pior do que eu imaginava. Uma cama de casal com lençol manchado, uma janela pequena com vista para o muro do prédio ao lado, um banheiro minúsculo com azulejos rachados. Senti vontade de chorar, mas segurei. Eduardo entrou atrás de mim e fechou a porta. Foi naquele momento que tudo desabou. Mãe, eu preciso ser sincero com a senhora. Ele ainda olhava para o chão, as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria impecável, o sapato italiano brilhando mesmo naquela luz fraca do quarto. O que foi, meu filho? Eu não posso levar a senhora para minha casa. O mundo parou. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Como é que é? Ele finalmente me encarou. E nos olhos dele não tinha amor, não tinha carinho. Tinha vergonha. Vergonha de mim. A Patrícia e a família dela são pessoas muito refinadas, mãe. Gente de tradição, de sobrenome importante. Eles vão estar na ceia de Natal. Os sogros, os cunhados, os tios, todo mundo. E eu não posso aparecer com a senhora vestida assim, com essa mala velha, falando do jeito que a senhora fala. Cada palavra era uma facada. Tentei respirar, mas o ar não chegava direito nos pulmões. Eduardo, eu sou sua mãe. Eu sei, mãe, mas a senhora precisa entender. Eu construí uma imagem, uma reputação. As pessoas acham que eu venho de família de posses. A Patrícia casou comigo, achando que eu tinha um certo padrão. Se ela descobrir que minha mãe mora numa casinha simples, que trabalhou a vida inteira lavando roupa e fazendo faxina, eu vou perder tudo. O casamento, o respeito dos sogros, talvez até meu emprego. Minha voz saiu trêmula, quase sumindo. Você está dizendo que eu te envergonho? Ele desviou o olhar de novo, e aquilo foi a resposta que eu precisava. Meu filho, o menino que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu amamentei mesmo sem ter o que comer direito, que eu vesti com roupa de brechó para ele não passar vergonha na escola, estava me jogando num hotel vagabundo porque eu não era boa o suficiente para o mundo dele. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não de tristeza, de raiva, de uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Como você ousa? Como você tem coragem? Ele deu um passo para trás, assustado com meu tom. Mãe, por favor, não complica. Eu vou pagar o hotel. A senhora fica aqui hoje e amanhã, e depois eu te levo de volta para uma rodoviária. Posso até dar um dinheiro para a senhora comprar umas roupas melhores da próxima vez.
Aquilo foi a gota. Senti algo dentro de mim se quebrando. Não era mais meu coração. Era o último fio de paciência que me prendia àquela farsa. Respirei fundo. Sequei as lágrimas com as costas da mão. E quando olhei para meu filho de novo, não era mais como mãe. Era como a mulher que eu realmente era. A mulher que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Senta na cama, Eduardo. Mãe, eu preciso ir. Eu disse para sentar. Minha voz saiu cortante como navalha. Ele obedeceu, surpreso. Sentou na beirada daquela cama horrível, as mãos nervosas nos joelhos. Abri minha bolsa velha de couro sintético. Tirei meu celular. Não era o último modelo, mas funcionava perfeitamente. Abri o aplicativo do banco e mostrei para ele a tela. Os olhos dele foram ficando arregalados conforme liam os números. O que é isso? Isso, meu filho, é minha conta empresarial. Saldo atual, R$ 12.453.382. A cor fugiu do rosto dele. Empresarial? Que empresa? Seu pai não morreu deixando só dívida, Eduardo. Ele tinha participações em 7 empresas diferentes. Participações pequenas, que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Quando ele morreu, essas participações passaram para mim. Eu fui aprendendo, fui estudando, fui investindo. Hoje eu sou sócia majoritária de 3 dessas empresas e tenho 45% de participação em outras 2. Continuei rolando a tela, mostrando documentos, atas de reunião, contratos assinados. Uma dessas empresas, meu filho, é a Tecnogest Soluções Corporativas, a empresa onde você trabalha há 5 anos. A taça de vinho imaginária que ele estava segurando escorregou das mãos. Não havia taça nenhuma ali, mas o efeito foi o mesmo. Ele ficou branco como papel. Não pode ser. Posso provar. O Dr. Henrique Campos, o CEO da Tecnogest, é meu sócio há 15 anos. Foi amigo do seu pai. Jantamos juntos uma vez por mês para discutir estratégias e investimentos. Inclusive vou jantar com ele hoje à noite. Talvez eu mencione que conheci um dos gerentes financeiros da empresa. Você, meu filho, que me colocou num hotel imundo porque eu envergonho ele. Eduardo tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Ele ficou ali sentado, boquiaberto, tremendo. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Claro que não sabia. Porque você nunca perguntou. Nunca quis saber como eu estava, como eu pagava as contas, como eu vivia. Você sumiu da minha vida assim que conseguiu o diploma que eu paguei lavando roupa de madrugada e passando ferro até minha mão inchar. Você me esqueceu. E agora, quando eu finalmente aceito seu convite, descubro que foi tudo mentira. Você não me queria na ceia de Natal. Você me trouxe aqui para me esconder, para eu não estragar sua vida perfeita de mentiras. As lágrimas dele começaram a escorrer. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de desespero, de pânico, porque ele tinha acabado de descobrir que a mãe pobre e envergonhada controlava o futuro dele. Por favor, mãe, me perdoa. Eu estava errado. Eu fui um idiota. Vamos para minha casa agora. A Patrícia vai adorar conhecer a senhora. Peguei minha mala velha, ajeitei meu casaco remendado e olhei para aquele homem que um dia foi meu filho com uma mistura de dó e nojo. Não, Eduardo. Você vai para sua ceia de Natal com sua esposa refinada e sua família de sobrenome importante. Vai mentir mais um pouco. Vai fingir que é o que não é. Eu vou jantar num lugar onde sou respeitada de verdade, onde as pessoas sabem quem eu sou e me tratam com a dignidade que mereço. Caminhei até a porta. Ele levantou cambaleando, tentou segurar meu braço. Mãe, espera. Tirei o braço com força. Quando abri aquela porta e olhei para trás pela última vez, vi meu filho desabando naquela cama imunda, chorando igual criança. Mas eu não senti pena. Senti alívio, porque finalmente eu tinha me libertado do peso de ser mãe de alguém que tinha vergonha de mim. Aproveita seu Natal de mentiras, meu filho, e reza para que eu não resolva contar para seus sogros quem você realmente é. Saí daquele quarto e fechei a porta. O corredor estava vazio e silencioso. Desci as escadas, atravessei o saguão, saí para a rua. O sol batia forte no meu rosto, mas pela primeira vez em anos eu sentia que podia respirar de verdade. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Se seu filho te tratasse assim, o que você faria? Será que você conseguiria manter a calma que eu mantive? Conta aqui nos comentários, porque o que aconteceu depois dessa cena foi algo que meu filho jamais imaginou.
Peguei um táxi até a rodoviária. O motorista tentou puxar conversa, mas eu não tinha palavras. Fiquei olhando pela janela aquela cidade grande e indiferente, cheia de prédios espelhados que refletiam um sol que queimava, mas não aquecia. Comprei uma passagem para o primeiro ônibus que voltava para minha cidade. Saía em 2 horas. Sentei numa cadeira de plástico no terminal e finalmente deixei o choro sair. Chorei ali, no meio de dezenas de pessoas que passavam apressadas carregando malas e sonhos. Chorei pela mãe que eu tinha sido e que não foi suficiente. Chorei pelo menino que eu criei e que se transformou num homem que eu não reconhecia mais. Chorei porque Natal é época de família e eu tinha descoberto da pior forma possível que não tinha mais filho. A viagem de volta foi um borrão. Dormi o sono pesado de quem está exausto da alma. Quando acordei, já estava anoitecendo. Olhei pela janela e vi as luzes das cidades pequenas começando a piscar. Em cada casa iluminada, eu imaginava uma família reunida. Mães sendo abraçadas, filhos beijando a testa de quem os criou. E eu, ali, sozinha, voltando para minha casa vazia. Cheguei na minha cidade às 9 da noite. A cidade estava toda enfeitada, cheia de luzinhas coloridas nas árvores da praça principal. As pessoas caminhavam sorrindo, carregando sacolas de presentes. Peguei meu celular e mandei mensagem para a Dona Célia. Voltei. Deu tudo errado. Não quero falar sobre isso agora. A resposta dela veio imediata. Venha para cá. Tenho peru e farofa sobrando. Ninguém passa Natal sozinha enquanto eu estiver viva. Fui direto para a casa dela. Dona Célia abriu a porta e me puxou para dentro, sem perguntar nada. Me colocou sentada na mesa da cozinha, serviu um prato cheio de comida quentinha e ficou ali do meu lado enquanto eu comia em silêncio. Quando terminei, ela segurou minha mão com aquelas mãos cheias de rugas e manchas de idade, mas que transmitiam mais amor que qualquer abraço. Conta para mim o que aconteceu, Teresa. E eu contei tudo. Cada palavra do Eduardo, cada segundo daquele quarto horrível, cada lágrima que eu tinha segurado. Quando terminei, Dona Célia estava com os olhos marejados, mas tinha uma expressão dura no rosto. Esse menino esqueceu quem ele é e de onde ele veio. E você fez muito bem em mostrar para ele a verdade. Mas agora você precisa decidir o que vai fazer com essa raiva. Eu não sei, Célia. Eu não sei mais de nada. Você criou esse menino para ser forte, não para ser covarde. Agora, ele precisa aprender que respeito não se compra com vergonha. E você, minha amiga, precisa parar de se esconder. Você é uma mulher poderosa. Passou 8 anos administrando empresas de forma discreta porque achava que tinha que ser humilde. Mas humildade não é deixar os outros pisarem em você. Chegou a hora de você assumir quem você realmente é. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça a noite inteira. Passei o Natal na casa da Dona Célia, rodeada pelos filhos e netos dela, que me tratavam como da família. Mas mesmo no meio daquela alegria toda, meu coração estava partido. Eu olhava para aquelas crianças rindo, para aqueles filhos abraçando a mãe deles com carinho verdadeiro, e sentia uma inveja doída de quem foi roubada daquilo que deveria ser meu por direito. Nos dias seguintes, afundei. Passei 3 dias sem sair de casa. Ficava deitada no sofá, olhando para o teto, repassando mentalmente cada erro que eu tinha cometido na criação do Eduardo. Onde foi que eu errei? Será que mimei demais? Será que cobrei de menos? Será que não ensinei valores suficientes? Minha cabeça era um turbilhão de culpa e dor. No 3º dia, Dona Célia arrombou minha porta. Literalmente. Ela entrou com a cópia da chave que eu tinha dado para ela anos atrás. Abriu as cortinas com força e gritou: "Levanta dessa cama agora, Teresa. Chega de sentir pena de si mesma. Célia, me deixa em paz. Não vou deixar nada. Você não é esse trapo que está aí largada. Você é uma empresária, uma investidora, uma mulher que administra milhões. E vai continuar deitada aí porque um menino ingrato te magoou? Levanta!" Ela me puxou literalmente do sofá, me empurrou para o banheiro. Ficou ali parada até eu tomar banho e me vestir. Quando saí, ela já tinha feito café e separado minha agenda. "Agora me escuta bem. Você vai ligar para o Dr. Henrique hoje mesmo e vai contar tudo o que aconteceu. Vai fazer uma auditoria no departamento desse seu filho. E vai descobrir se ele merece mesmo estar naquela empresa ou se está lá só por sorte. Célia, eu não posso fazer isso. Ele é meu filho e você é mãe dele.
Mãe de verdade ensina, Teresa. Mesmo quando a lição dói. Ela estava certa. Peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para o Dr. Henrique. Ele atendeu no segundo toque. Dona Teresa, Feliz Natal atrasado. Como foi a viagem? A voz dele era calorosa, cheia de respeito genuíno. Bem diferente da frieza que eu tinha recebido do meu próprio sangue. Dr. Henrique, preciso marcar uma reunião urgente. É sobre um assunto delicado. Claro, amanhã às 10 na minha sala? No dia seguinte me arrumei com cuidado. Vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul escuro que eu tinha comprado meses atrás, mas nunca tinha usado. Prendi meu cabelo num coque elegante. Passei uma maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, vi outra mulher. Não era mais a mãe rejeitada. Era a empresária que eu tinha me tornado ao longo de 8 anos sem nem perceber. Cheguei na sede da Tecnogest às 10 em ponto. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com um jardim na frente e uma recepção luxuosa. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, tenho reunião com o Dr. Henrique Campos. Seu nome, por favor? Teresa Monteiro. Ela olhou no computador e seus olhos se arregalaram de leve quando viu meu nome na lista de sócios. A postura dela mudou imediatamente. Claro, dona Teresa. O Dr. Henrique está te esperando. 12º andar, sala 1201. Subi de elevador, o coração batendo forte. Quando cheguei na sala do Dr. Henrique, ele me recebeu com um abraço apertado. Dona Teresa, que alegria ver a senhora. Senta aqui, quer café? Água? Um copo de água, por favor. Ele serviu pessoalmente e sentou na poltrona ao meu lado, não atrás da mesa. Um gesto de respeito que me aqueceu o peito. Me conta o que aconteceu. E eu contei tudo. Quando cheguei na parte em que o Eduardo disse que eu o envergonhava, vi a expressão do Dr. Henrique endurecer. Ele fechou os punhos com força. Dona Teresa, eu não fazia ideia que o Eduardo Monteiro era seu filho. Se soubesse, teria dado atenção especial à conduta dele. Ele é um gerente competente em números, mas tem um histórico problemático com relacionamento interpessoal. Como assim? Ele trata os funcionários de nível inferior com desprezo. Já recebi 3 reclamações de auxiliares dizendo que ele grita, humilha, faz piadas sobre a origem social deles. Eu relevei porque ele entrega resultados financeiros bons, mas agora entendo o padrão de comportamento. Ele está reproduzindo um preconceito de classe que provavelmente aprendeu com a esposa e a família dela. Aquilo me cortou. Meu filho tinha se tornado o tipo de pessoa que humilhava os outros pela mesma razão que ele me humilhou, por acharem que eram inferiores. Doutor Henrique, eu gostaria de pedir uma auditoria completa no departamento do Eduardo. Revisar contratos, relatórios, aprovações, tudo. Ele me olhou nos olhos, medindo minhas palavras. A senhora tem certeza? Uma auditoria dessas pode revelar coisas que vão doer. Eu preciso saber quem meu filho se tornou. Preciso saber se ele merece estar aqui. Então, considere feito. Vou colocar nossa equipe de compliance nisso hoje mesmo. Saí daquela reunião com um peso estranho no peito. Não era alívio. Era a certeza de que não tinha mais volta. Eu tinha colocado em movimento uma engrenagem que podia destruir a carreira do meu filho. Mas se ele realmente tinha se tornado corrupto, se estava fazendo com os outros o que fez comigo, então ele merecia as consequências. Voltei para casa e tentei me distrair. Comecei a cuidar do jardim, algo que eu sempre adorei, mas tinha negligenciado. Plantei rosas novas, podei as árvores, pintei a cerca. A cada martelada, a cada tijolo ajeitado, eu sentia como se estivesse reconstruindo não só minha casa, mas minha própria dignidade. Uma semana depois, meu celular tocou à noite. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe, sou eu. A voz do Eduardo estava embargada, trêmula. Dava para ouvir que ele tinha chorado muito. O que você quer? Mãe, eu não consigo parar de pensar no que eu fiz. A Patrícia está furiosa comigo. Ela descobriu que eu menti sobre você. Descobriu que minha mãe está viva e que eu te escondi num hotel vagabundo. Os sogros estão me pressionando. Disseram que eu não tenho caráter. Mãe, minha vida está desmoronando. Parte de mim quis correr e abraçar meu menino. Mas a parte mais forte segurou firme. Eduardo, você construiu essa vida em cima de mentiras. Agora está colhendo o que plantou. Eu sei, mãe. Eu sei.
mas eu preciso que a senhora me perdoe. Preciso que a senhora venha aqui e converse com a Patrícia. Explique para ela que eu não sou um monstro. Não vou fazer isso. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, por favor, você me jogou num hotel imundo porque eu te envergonhava. Disse que minha pobreza era uma mancha na sua vida perfeita. Agora quer que eu limpe a bagunça que você mesmo fez? Não. Você é adulto. Lida com as consequências dos seus atos. A senhora não me ama mais? Aquela pergunta me quebrou. Eu ainda a amava. Claro que amava. Era meu filho, meu único filho, o único pedaço que me restava do marido que eu perdi. Mas amar não significava ser capacho. Eu amo você, Eduardo, mas não vou mais aceitar desrespeito. Não de você, não de ninguém. Quando você aprender o que é respeito de verdade, quando você provar com ações e não com palavras que mudou, aí a gente conversa. Desliguei o telefone. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Porque eu tinha finalmente entendido o que a dona Célia tentava me ensinar. Ser mãe não é ser escrava da gratidão. É ensinar, corrigir e às vezes deixar o filho cair para ele aprender a levantar sozinho. Mas o telefone tocou de novo 2 dias depois. Dessa vez era o Dr. Henrique, e a voz dele estava séria. Dona Teresa, terminamos a auditoria. Preciso que a senhora venha aqui urgente. Descobrimos coisas graves. Cheguei na sede da Tecnogest no dia seguinte às 8 da manhã. O doutor Henrique estava na sala dele com outros 2 homens que eu reconheci das reuniões de sócios. O Dr. Alberto Miranda, diretor jurídico, e Roberto Fonseca, chefe de compliance. Os 3 tinham expressões pesadas. Dona Teresa, por favor, sente. O que vamos mostrar aqui não é fácil. Sentei na cadeira de couro, o coração batendo descompassado. Dr. Alberto abriu uma pasta grossa e começou a folhear documentos. Encontramos irregularidades substanciais no departamento financeiro gerenciado pelo seu filho. Nada que configure estelionato ou apropriação indébita, mas desvios graves de conduta profissional. Ele colocou na minha frente uma série de relatórios. Eu fui lendo com as mãos tremendo. Eduardo tinha aprovado contratos superfaturados com 3 fornecedores diferentes ao longo dos últimos 2 anos. Em troca, recebia presentes caros, relógios de luxo, garrafas de vinho importado de R$ 5.000 cada, convites para eventos exclusivos. Um dos fornecedores tinha até pago uma viagem para Eduardo e Patrícia para um resort em Cancún. Tudo documentado, tudo provado. Continua, disse Roberto. Ele também manipulou relatórios trimestrais, inflando artificialmente os resultados do setor dele para justificar bônus maiores. Nada que prejudicasse diretamente a empresa, mas mentiras para inflar o próprio bolso. Minha garganta estava seca. Pedi água. Dr. Henrique serviu pessoalmente. Tem mais, continuou o Dr. Alberto. Conversamos com funcionários do setor. Descobrimos que Eduardo criou uma narrativa falsa sobre sua origem. Ele conta para todo mundo aqui que sua mãe morreu quando ele era adolescente, que foi criado por tios ricos, que vem de família tradicional com fazendas no interior. Aquilo me acertou como um soco. Não só ele tinha vergonha de mim, ele tinha me matado na história dele. Para o mundo, Teresa Monteiro não existia. Eu era um fantasma conveniente que ele tinha enterrado para construir uma mentira. Descobrimos também, continuou Roberto, que ele usa essa história falsa para se aproximar de clientes de alto padrão. Finge ter conexões sociais que não tem. E o pior, inferioriza colegas que realmente vêm de origem humilde. Temos 3 testemunhas que confirmam que ele fez comentários depreciativos sobre funcionários da limpeza, do almoxarifado e da manutenção. Chamou um auxiliar de favelado em uma reunião. Disse para uma estagiária que ela devia agradecer por ter um emprego, considerando de onde ela veio. Eu não conseguia respirar direito. Aquele não era meu filho. Não podia ser. Meu Eduardo, o menino que brincava com os filhos da faxineira quando era criança, que dividia o lanche com os colegas mais pobres na escola, tinha se transformado num monstro de preconceito. O que vocês recomendam? Perguntei, a voz saindo fraca. Dr. Henrique suspirou fundo. Dona Teresa, numa situação normal, eu demitiria por justa causa imediatamente. Mas a senhora é sócia majoritária. A decisão final é sua. Fiquei ali sentada, olhando para aqueles documentos que destruíam a imagem que eu ainda tentava preservar do meu filho. E foi naquele momento que algo mudou dentro de mim.
Não era mais raiva. Era frieza, clareza absoluta. Façam o processo de demissão por justa causa. Ele perde o cargo, os bônus, a participação nos lucros, e eu quero que fique registrado oficialmente o motivo: conduta antiética, manipulação de relatórios e assédio moral a funcionários. Os três me olharam surpresos. A senhora tem certeza? Perguntou o Dr. Henrique. É seu filho? Exatamente por isso. Se eu deixar passar, estarei dizendo que está tudo bem tratar pessoas como lixo. Estarei dizendo que está tudo bem mentir, roubar, humilhar. Meu marido construiu essas empresas com suor e honestidade. Não vou deixar meu filho manchar esse legado. Assinei os documentos necessários ali mesmo. Minha mão não tremeu. Quando saí daquela sala, eu não era mais a mãe quebrada que tinha voltado da viagem humilhada. Eu era a empresária que tinha tomado a decisão mais difícil da vida. Voltei para casa e fiquei esperando. Sabia que o Eduardo receberia a notificação em até 48 horas, e não deu outra. No segundo dia, meu celular explodiu de ligações. 27 chamadas perdidas, 15 mensagens de áudio. Eu ouvi todas, e em cada uma delas, meu filho implorava, gritava, ameaçava, chorava. Mãe, o que a senhora fez? Me demitiram. Disseram que foi decisão dos sócios. A senhora está por trás disso? A senhora destruiu minha carreira. Mãe, a Patrícia está falando em divórcio. Os sogros disseram que eu sou uma vergonha. Eu vou perder tudo por sua culpa. Por favor, mãe, volta atrás. Liga para o Dr. Henrique e conserta isso. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo. Não respondi nenhuma mensagem. Bloqueei o número dele. Porque responder seria abrir espaço para manipulação. E eu não ia mais cair nessa. 2 semanas depois, recebi uma ligação da Patrícia. Eu não tinha o número dela salvo, mas reconheci a voz quando atendi. Senhora Teresa, aqui é a Patrícia, esposa do Eduardo. Sei quem é. O que quer? A voz dela estava diferente. Não tinha mais aquela frieza arrogante. Tinha cansaço. Eu preciso conversar com a senhora. Pessoalmente. É importante. Pensei em recusar, mas minha curiosidade falou mais alto. Amanhã, 15h, no café da praça principal da minha cidade. Não vou até aí. Está bem. Eu vou. No dia seguinte, cheguei no café 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa perto da janela. Quando Patrícia entrou, eu quase não a reconheci. O cabelo perfeitamente escovado estava preso num rabo de cavalo simples. A roupa cara tinha sido substituída por uma calça jeans e blusa básica. Ela não estava maquiada e tinha olheiras profundas. Ela sentou na minha frente, sem esperar convite. Obrigada por me receber. Vai direto ao ponto. Não tenho o dia todo. Ela respirou fundo. Eu vim pedir desculpas e contar a verdade. Fiquei em silêncio, esperando. O Eduardo mentiu para mim desde o começo. Disse que sua mãe tinha morrido quando ele era adolescente, que ele tinha sido criado por tios ricos que moravam numa fazenda no interior. Criou uma história inteira. Mostrou fotos de uma propriedade que ele disse que era da família, mas que depois descobri que eram imagens da internet. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Quando a senhora apareceu no Natal, eu fiquei chocada. Não porque a senhora é simples, mas porque ele tinha mentido. Confrontei ele na mesma noite. Ele confessou tudo. Disse que teve vergonha de contar a verdade porque achava que eu não ia casar com ele se soubesse que ele veio de baixo. E você ia? Perguntei, sem rodeios. Ela desviou o olhar. Não sei. Talvez não. Minha família sempre foi muito elitista. Mas isso não desculpa o que ele fez com a senhora. Quando descobri que ele te colocou num hotel horrível, que te tratou como se fosse uma vergonha, eu fiquei enojada. Esse não é o homem que eu achei que tinha casado. Então você está pedindo divórcio. Já pedi. Os papéis estão em andamento. Mas vim aqui por outro motivo. Vim te avisar. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. O Eduardo está planejando processar a senhora. Diz que a demissão foi perseguição pessoal, que a senhora abusou do poder de sócia para destruir a carreira dele. Meu pai, que é advogado, está ajudando ele. Estão montando um processo por danos morais e materiais. Querem pedir indenização de 2 milhões de reais. Meu sangue gelou, mas não de medo, de raiva fria. Deixa ele tentar. Senhora Teresa, eu sei que a senhora tem documentos que provam as irregularidades dele. Mas meu pai é muito bom nisso.
Ele vai argumentar que a auditoria foi enviesada, que foi vingança pessoal. Pode complicar. Olhei para aquela mulher que tinha sido cúmplice na humilhação que eu sofri. Mas agora ela estava ali, me alertando. Talvez ela não fosse tão má assim. Talvez ela fosse só produto de uma família podre. Patrícia, obrigada pelo aviso, mas pode deixar. Eu sei me defender. Ela assentiu e levantou para sair. Mas antes de ir, olhou para mim com algo que parecia admiração. A senhora é muito mais forte do que eu imaginei. Eduardo é um idiota por não ter visto isso antes. Quando ela saiu, fiquei ali sentada tomando meu café, pensando. Um processo. Meu próprio filho ia me processar. A dor daquilo era quase física. Mas ao mesmo tempo, eu sentia uma determinação de aço. Se ele queria guerra, ia ter guerra. Liguei para o Dr. Alberto, o diretor jurídico da Tecnogest. Dr. Alberto, preciso de um favor pessoal. Preciso contratar um advogado particular, especialista em direito trabalhista e empresarial. O melhor que o senhor conhece. Posso recomendar a doutora Mariana Silveira. É a mais afiada que conheço. Mas posso perguntar o motivo? Meu filho vai me processar e eu preciso estar preparada. Houve uma pausa. Dona Teresa, isso não vai ser fácil. Processos entre famílias são sempre feios. A senhora tem certeza que quer ir até o fim? Tenho. Porque se eu recuar agora, vou estar ensinando para ele que desrespeito compensa. E não vou fazer isso. Contratei a doutora Mariana no mesmo dia. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos. Cabelo curto, olhar penetrante, voz firme. Montamos uma estratégia completa. Ela pediu todos os documentos da auditoria, depoimentos dos funcionários, registros de reclamações anteriores. Construímos um caso sólido. Mas eu não ia esperar o processo chegar. Eu ia agir primeiro. Liguei para o Dr. Henrique. Preciso que o senhor convoque uma reunião extraordinária de todos os sócios. Vou fazer uma proposta. 3 dias depois, estava sentada naquela sala de reunião imponente no 12º andar. Os 7 sócios principais da Tecnogest estavam presentes. Eu estava no centro com minha pasta de documentos. Senhores, obrigada pela presença. Convoquei esta reunião para propor uma reestruturação completa no departamento financeiro. Como vocês sabem, identificamos graves irregularidades praticadas pelo ex-gerente Eduardo Monteiro. Mas a auditoria também revelou falhas sistêmicas que permitiram que essas irregularidades passassem despercebidas por tanto tempo. Passei as próximas 2 horas apresentando um plano detalhado, novos protocolos de compliance, auditoria trimestral externa, treinamentos obrigatórios sobre ética profissional, canal anônimo de denúncias e política de tolerância zero para assédio moral. E eu estou doando R$500 mil do meu próprio bolso para criar um fundo de apoio aos funcionários de nível operacional. Bolsas de estudo, auxílio para emergências médicas, programa de desenvolvimento profissional. Porque essa empresa foi construída em cima do trabalho de gente simples que merece respeito. Quando terminei, os sócios aplaudiram. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Ao sair daquela reunião, senti algo que eu não sentia há muito tempo. Orgulho. Não orgulho arrogante. Orgulho de estar usando meu poder para fazer o certo. Naquela noite meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi. Alô? Dona Teresa? Aqui é seu Osvaldo, o porteiro do prédio onde seu filho mora. Meu coração apertou. O que aconteceu? Nada grave, não se preocupe. Mas achei que a senhora devia saber. Hoje de manhã chegou um oficial de justiça aqui. Trouxe uma notificação de despejo. Parece que seu filho está com 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário está executando o contrato. Despejo. Eduardo estava sendo despejado. Obrigada por me avisar, seu Osvaldo. Desliguei e fiquei ali parada, segurando o telefone. Meu filho estava perdendo tudo. O emprego, o casamento, a casa. E eu era a responsável direta por pelo menos parte disso. Pela primeira vez em semanas, a dúvida me atacou. Será que eu tinha ido longe demais? Será que uma mãe de verdade não deveria perdoar e ajudar, independente do que o filho fez? Mas aí, eu lembrei da cara dele naquele quarto de hotel, das palavras frias. Sua pobreza me envergonha. Lembrei dos relatórios mostrando como ele humilhava os funcionários, como ele chamou um auxiliar de favelado, como construiu uma vida inteira em cima de mentiras e desprezo pelos outros. Não, eu não tinha ido longe demais. Eu tinha ido exatamente até onde precisava ir. Respirei fundo e fui dormir.
Mas no meio da noite, acordei com meu celular tocando insistentemente. Eram 4 da manhã. Atendi irritada. Alô? Mãe? Mãe, por favor, me ajuda. Era Eduardo. E a voz dele estava quebrada de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Um desespero profundo, visceral. O que foi? Eu estou morando no carro, mãe. Fui despejado. A Patrícia levou tudo do apartamento. Os sogros pagaram advogados para garantir que ela ficasse com os móveis, a TV, tudo. Eu estou sem nada. Sem emprego, sem casa, sem dinheiro. Minha conta está negativa. Eu não tenho ninguém, mãe. Ninguém. Fiquei em silêncio, ouvindo ele chorar. Mãe, eu reconheço que errei. Errei feio. Mas eu sou seu filho. A senhora vai me deixar na rua? E foi naquele momento que eu disse as palavras mais difíceis da minha vida. Eduardo, eu vou te ajudar, mas não do jeito que você quer. Vou te dar o endereço de um albergue mantido por uma instituição que eu apoio. Eles oferecem dormitório, comida e apoio para quem está em situação de rua. Você vai ter um teto e comida quentinha, mas vai precisar trabalhar, ajudar na cozinha, na limpeza, no que precisar. E vai precisar seguir as regras, sem privilégios. Mãe, a senhora está falando sério? Quer que eu vá para um albergue? Sim, porque você precisa aprender o que é recomeçar de baixo de verdade. Precisa sentir na pele o que significa não ter nada. Só assim você vai valorizar o que teve e desperdiçou. Isso é crueldade, mãe. Não, meu filho. Isso é amor. Amor que ensina, não amor que protege da consequência. Se eu te der dinheiro agora, você não vai aprender nada. Vai continuar sendo o mesmo homem arrogante e preconceituoso. Mas se você viver o que você desprezou nos outros, talvez você se torne alguém melhor. Desliguei antes dele responder. E chorei. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Mas no fundo do meu peito, eu sabia que estava fazendo o certo. Porque às vezes, ser mãe significa deixar o filho cair para ele aprender a andar de novo. Passaram-se 2 meses desde aquela ligação da madrugada. 2 meses nos quais eu segui minha vida, mas com o coração sempre apertado, imaginando onde meu filho estaria, como estaria sobrevivendo. Mantive contato discreto com a coordenadora do albergue, Dona Ruth, que me informava semanalmente sobre o Eduardo sem que ele soubesse. Ele chegou aqui arrasado, Dona Teresa. Nos primeiros dias ficou isolado, não conversava com ninguém. Mas aos poucos foi abrindo. Está ajudando na cozinha, lava a louça sem reclamar. Ainda tem aquele jeito meio superior às vezes, mas está melhorando. Aquelas notícias me davam um fio de esperança, mas eu não podia recuar. Não ainda. Foi numa quarta-feira que tudo mudou. Eu estava no escritório da minha casa revisando relatórios financeiros quando recebi uma ligação da doutora Mariana, minha advogada. Dona Teresa, o processo chegou. Eduardo está te processando por danos morais e materiais. O valor é 2,5 milhões de reais. Eles alegam abuso de poder, perseguição e destruição intencional da carreira dele. Meu estômago embrulhou, mas minha voz saiu firme. E qual nossa estratégia? Temos todas as provas necessárias. A auditoria é irrefutável. Temos testemunhas, documentos, tudo. Mas, Dona Teresa, preciso te alertar. Processos assim demoram anos. Vão revirar sua vida inteira. E o advogado dele, o sogro, vai tentar sujar seu nome, dizer que a senhora é uma mãe desnaturada que usou o poder para se vingar. Vai ser muito desgastante. Eu aguento. Tem outra coisa. O Eduardo conseguiu outro emprego. Está trabalhando como auxiliar administrativo numa empresa pequena. Ganha 2.000 reais por mês. Saiu do albergue e está dividindo uma kitnet com outras 3 pessoas. A vida dele está bem difícil. Aquilo me apertou o coração. Meu filho, que morava num apartamento de luxo, agora dividia um cubículo. Mas eu não podia ceder. Doutora Mariana, preciso de um favor. Quero marcar uma reunião com o Eduardo. Pessoal, só nós 2. Você pode intermediar isso? Posso tentar, mas acho arriscado. Qualquer coisa que a senhora disser pode ser usada contra a senhora no processo. Eu sei o risco, mas preciso olhar nos olhos dele. Preciso que ele entenda que isso não é vingança. É justiça. 3 dias depois, estava sentada numa sala de reuniões alugada por hora no centro da cidade. Uma mesa simples, 2 cadeiras, uma jarra de água. Nada de luxo. Eu tinha chegado meia hora adiantada e estava ali, esperando, o coração martelando no peito. Quando a porta se abriu e o Eduardo entrou, levei um choque. Ele estava magro, muito magro.
O terno impecável tinha sido substituído por uma calça jeans surrada e uma camisa simples que estava folgada nele. O cabelo, que ele sempre mantinha perfeitamente cortado e penteado, estava comprido e desalinhado. Ele tinha olheiras profundas e a barba por fazer. Mas o que mais me chocou foi o olhar. Não tinha mais arrogância. Tinha cansaço, derrota e algo parecido com vergonha. Ele sentou na cadeira na minha frente sem falar nada. Ficamos ali, mãe e filho, nos encarando em silêncio por longos segundos. "Por que você me chamou aqui?" Ele perguntou finalmente, a voz rouca. "Porque antes que esse processo vá para a frente, eu preciso que você ouça o que tenho para dizer. E preciso que você seja honesto comigo. Completamente honesto." Ele assentiu devagar. Respirei fundo e comecei. "Eduardo, você sabe por que eu fiz o que fiz? Por que eu pedi a auditoria? Por que eu concordei com a demissão? Por que eu te magoei? Por que eu disse aquelas coisas horríveis no hotel? Não. Quer dizer, sim, aquilo me destruiu. Mas não foi só por isso. Foi porque quando eu vi aqueles relatórios, quando eu li os depoimentos dos funcionários, quando descobri que você criou uma mentira inteira sobre quem você é e de onde veio, eu percebi uma coisa terrível. Eu falhei como mãe." Ele levantou os olhos surpreso. "Eu falhei porque criei um homem que se envergonha das próprias raízes, que olha para pessoas humildes e vê lixo, que acha que valor se mede por sobrenome e conta bancária. E eu não posso viver com isso. Não posso morrer sabendo que coloquei no mundo alguém que trata os outros do jeito que você tratou aqueles funcionários, do jeito que você me tratou." As lágrimas começaram a descer no rosto dele. "Mãe, deixa eu terminar. Você está me processando por 2,5 milhões, dizendo que eu destruí sua vida. Mas, Eduardo, olha para mim. Eu tenho 64 anos. Trabalhei a vida inteira. Passei fome para você não passar. Vesti roupa velha para você ter roupa boa. Fiquei invisível para você poder brilhar. E quando finalmente eu consegui construir algo, quando finalmente eu tinha um pouco de estabilidade, você me disse que eu era uma vergonha. Você me matou na história que você conta. Você apagou minha existência." Ele estava soluçando agora. "Então eu vou te fazer uma proposta. E é a única que vou fazer. Você retira esse processo. E eu crio um fundo fiduciário de R$1 milhão no seu nome. Mas você só tem acesso a esse dinheiro daqui 10 anos. E só se você cumprir algumas condições." Ele enxugou as lágrimas e me olhou confuso. "Que condições?" Tirei da bolsa um documento que tinha preparado com a ajuda da doutora Mariana. "Primeira, você vai trabalhar por pelo menos 3 anos em atividades que te coloquem em contato direto com pessoas de baixa renda. Pode ser ONG, pode ser associação comunitária, pode ser projeto social, e você vai documentar esse trabalho com relatórios semestrais. Segunda, você vai fazer terapia, 1 vez por semana, com um profissional que eu vou indicar. Você precisa entender de onde vem esse preconceito, essa necessidade de humilhar os outros para se sentir superior. Terceira, você vai fazer um pedido formal de desculpas, por escrito e assinado, para cada funcionário que você humilhou. E vai enviar cópia para mim. Quarta, você vai voltar a estudar, fazer uma pós-graduação ou especialização em gestão de pessoas, responsabilidade social, algo que te ensine a valorizar o ser humano. E quinta, a cada 6 meses você vai se reunir comigo. Vamos conversar. Vamos reconstruir nossa relação, mas com respeito verdadeiro, não com fingimento. Coloquei o documento na mesa entre nós. Se você cumprir tudo isso, daqui 10 anos você recebe o dinheiro. Se você falhar em qualquer item, o dinheiro vai para a caridade. É isso. Ou você aceita essa proposta e retira o processo, ou a gente vai para a guerra judicial e eu uso cada centavo que eu tenho para provar que você é tudo que os documentos dizem que você é. Ele pegou o documento com mãos trêmulas e foi lendo. A cada linha, via as emoções passando pelo rosto dele. Raiva, incredulidade, vergonha e, finalmente, algo parecido com aceitação. Você realmente acha que eu consigo mudar? Eu preciso acreditar que sim. Porque se eu não acreditar, significa que falhei completamente como mãe. E eu não posso aceitar isso. Ele ficou olhando para o documento por longos minutos. Então, pegou a caneta que estava na mesa e assinou. Eu aceito. Vou retirar o processo. Vou cumprir tudo que está aqui. Mas eu não tinha terminado. Tem uma última coisa, Eduardo. E essa não está no documento porque é pessoal, entre mãe e filho. Ele me olhou esperando.
Eu preciso que você me diga por quê. Por que você criou aquela mentira toda? Por que disse que eu tinha morrido? Por que sentiu tanta vergonha de mim? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Porque quando eu entrei naquele mundo corporativo, quando conheci a Patrícia e a família dela, eu me senti pequeno, minúsculo. Eu via aquelas pessoas falando de férias na Europa, de propriedades no campo, de escolas particulares caras, e eu tinha estudado em escola pública até o ensino médio. Morava numa casa simples. Minha mãe lavava roupa para fora. Ele limpou mais lágrimas. Eu senti vergonha, mãe. Vergonha de não ser como eles. E aí eu criei essa mentira. Criei um personagem que eu achava que eles iam respeitar, e funcionou. As pessoas me trataram diferente, me deram oportunidades. A Patrícia se interessou por mim. Quanto mais eu mentia, mais sucesso eu tinha. Ou pelo menos era o que eu achava. E eu? Eu não cabia nessa história? Não, porque você era a prova viva de que tudo era mentira. Se eu te apresentasse, toda a minha construção desabaria. Então eu te apaguei. Fui te afastando aos poucos, te empurrando para fora da minha vida. E quando você insistiu em vir para o Natal, eu entrei em pânico. Foi por isso que te coloquei naquele hotel. Eu não queria que ninguém te visse. Não queria que minha mentira fosse descoberta. Ele cobriu o rosto com as mãos. Mas o pior de tudo, mãe, é que no fundo eu sabia que estava errado. Sabia que estava traindo você, traindo a memória do meu pai, traindo tudo que vocês me ensinaram. Mas eu já estava tão fundo naquela mentira que não sabia como sair. Então continuei. E machuquei a única pessoa no mundo que realmente me amava de verdade. Levantei da cadeira e dei a volta na mesa. Segurei o rosto do meu filho entre minhas mãos. E pela primeira vez em meses, olhei para ele não com raiva ou decepção, mas com compaixão. Eduardo, você é meu filho, e eu vou sempre te amar. Mas amor não significa concordar com tudo. Amor verdadeiro corrige, amor verdadeiro ensina. E às vezes, amor verdadeiro precisa ser duro, muito duro. Ele me abraçou. E nós dois choramos ali, agarrados um no outro, deixando sair meses de dor acumulada. Quando nos separamos, sequei minhas lágrimas e voltei a sentar. Agora vai, volta para a sua vida, cumpre o que prometeu, e daqui 6 meses a gente se vê de novo. Ele assentiu, pegou o documento e saiu daquela sala. Fiquei ali sentada sozinha por um longo tempo, olhando para aquela cadeira vazia onde meu filho tinha estado. Senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Não era alívio completo, mas era o começo de uma cura. Peguei meu celular e liguei para a Dona Célia. Célia, consegui. Conversei com ele. Ele assinou. E agora, Teresa? Agora eu espero. Espero e rezo para que meu filho se reencontre. E se não encontrar, pelo menos eu vou dormir em paz, sabendo que tentei ensinar a lição mais importante. Dignidade não se vende, não se compra e não se negocia, nem mesmo por amor de mãe. 6 meses se passaram desde aquela reunião. 6 meses de uma espera ansiosa, mas também de uma paz que eu não sentia há anos. Voltei a cuidar do meu jardim com dedicação. As rosas que eu tinha plantado floresceram viçosas, vermelhas e perfumadas. Passei a frequentar um grupo de mulheres empreendedoras na cidade, compartilhando minha experiência como investidora e empresária. Descobri que eu gostava de ensinar, de ajudar outras pessoas a crescerem. Dona Célia dizia que eu estava diferente. Você está mais leve, Teresa. Finalmente soltou aquele peso que carregava nas costas. Ela tinha razão. Eu tinha passado anos vivendo para o Eduardo, me sacrificando, me escondendo, me diminuindo, achando que ser boa mãe significava ser invisível. Mas agora eu entendia que ser boa mãe significava ensinar pelo exemplo. E o exemplo que eu estava dando agora era de uma mulher que sabia seu valor. A primeira reunião semestral com Eduardo foi marcada para uma sexta-feira à tarde, no mesmo lugar onde tínhamos nos encontrado antes. Cheguei pontualmente às 3 horas. Meu coração batia forte, mas era uma ansiedade diferente. Não era medo, era expectativa. Quando a porta se abriu, eu não reconheci o homem que entrou. O Eduardo estava diferente, completamente diferente. Tinha engordado um pouco, com um peso saudável que preenchia seu rosto. O cabelo estava cortado de forma simples, mas arrumada. Usava roupas básicas, mas limpas e bem cuidadas. Mas o que mais mudou foi o olhar. Tinha uma luz ali que eu não via há anos, uma luz de paz. Oi, mãe. Oi, meu filho. Nos abraçamos.
Um abraço longo, apertado, verdadeiro. Quando nos separamos, os dois tinham lágrimas nos olhos. Sentamos e ele colocou sobre a mesa uma pasta grossa. Trouxe tudo o que você pediu. Os relatórios do trabalho voluntário, os comprovantes das sessões de terapia, as cartas de desculpas que enviei e a matrícula na pós-graduação em Gestão Social e Responsabilidade Corporativa. Abri a pasta e fui examinando cada documento. Ele tinha trabalhado numa ONG que oferecia capacitação profissional para moradores de comunidades carentes. Os relatórios dele eram detalhados, emocionados, mostrando como cada história tinha tocado ele. Conheci um senhor lá, mãe. O seu José. Ele tem 68 anos. Perdeu o emprego na construção civil porque a idade já não deixa ele subir em andaime. Estava desesperado, achando que não servia mais para nada. Ajudei ele a montar um currículo, a se preparar para entrevistas. Semana passada ele conseguiu um emprego como zelador num condomínio. A alegria dele, mãe. A alegria dele me fez perceber o quanto eu fui miserável. Quantas pessoas como o seu José eu humilhei na minha vida? Quantas vezes eu tratei alguém como lixo só porque tinha menos dinheiro que eu? Peguei as cartas de desculpas. Eram 6 ao todo. Uma para cada funcionário que ele tinha humilhado. Li todas. Cada uma era pessoal, específica, reconhecendo o erro exato e pedindo perdão genuíno. 3 deles me responderam, mãe. Disseram que aceitavam o pedido de desculpas. Um deles, o Marcos, que eu chamei de favelado, disse que ficou feliz em ver que as pessoas podem mudar. Os outros 3 não responderam. E eu entendo. Eu não merecia a resposta. Peguei o comprovante da terapia. 24 sessões realizadas. A terapia foi a coisa mais difícil, mãe, porque eu tive que encarar quem eu realmente era. Descobri que eu tinha uma ferida profunda de inadequação. Sempre me senti inferior, menor, não suficiente. E para compensar isso, eu tentava me fazer maior, pisando nos outros. O terapeuta me fez entender que verdadeira grandeza não vem de humilhar, mas de elevar. Que eu podia ser orgulhoso das minhas conquistas sem precisar mentir sobre minha origem. Fechei a pasta e olhei para meu filho. Estou orgulhosa de você, Eduardo. De verdade. Ele fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Eu tenho uma coisa para te contar, mãe. Conheci alguém. Meu coração deu um pulinho. Uma namorada? Sim. Ela se chama Fernanda. É assistente social. Trabalha na mesma ONG que eu. Conhece minha história toda. Sabe de onde eu vim, sabe dos meus erros, sabe de tudo. E mesmo assim, ela quis ficar comigo. Ela disse que se apaixonou não pelo homem que eu era, mas pelo homem que eu estou me tornando. Sorri com o coração aquecido. Quando posso conhecê-la? Ela está aqui, do lado de fora. Estava nervosa demais para entrar. Posso chamá-la? Por favor. Eduardo saiu e voltou segundos depois com uma moça morena, de cabelos cacheados presos num coque, sorriso tímido, mas caloroso. Ela usava um vestido simples florido e sandálias rasteiras. Dona Teresa, muito prazer. Sou a Fernanda. Levantei e a abracei. O prazer é meu, minha filha. Muito obrigada por cuidar do meu menino. Nós 3 conversamos por mais de 2 horas. Fernanda me contou sobre o trabalho dela, sobre como conheceu o Eduardo, sobre os planos que eles tinham. Eram planos simples: casar quando estivessem mais estabilizados financeiramente, talvez adotar uma criança no futuro, continuar o trabalho social. Dona Teresa, posso fazer uma pergunta? Fernanda olhou para mim com curiosidade respeitosa. Claro. Por que a senhora fez tudo isso? Muita gente diria que foi cruel demais, que deixar um filho na situação que o Eduardo ficou foi desumano. Respirei fundo, porque amor de mãe não é proteger o filho de toda a dor. Às vezes é deixar ele sentir a dor da consequência para ele aprender a não machucar os outros. Se eu tivesse dado dinheiro para ele na primeira ligação, se eu tivesse voltado atrás na demissão, ele teria aprendido que desrespeito compensa, que dá para pisar nos outros e sempre ter uma rede de proteção. Eu não fiz o que fiz por crueldade. Fiz por amor. Amor que ensina, não amor que esconde. Fernanda assentiu, os olhos marejados. A senhora é uma mulher muito sábia e corajosa. Quando nos despedimos naquele dia, abracei meu filho e sussurrei no ouvido dele. Daqui 6 meses, a gente se vê de novo. E dessa vez, quero que seja na minha casa, com a Fernanda, para um almoço de domingo de verdade. Prometo, mãe. Prometo.
Os próximos 4 anos e meio se passaram assim. Reuniões semestrais onde Eduardo me mostrava seu progresso. Vi ele se formar na pós-graduação com louvor. Vi ele ser promovido a coordenador na ONG. Vi ele se casar com a Fernanda numa cerimônia simples, mas linda, num jardim florido. Vi ele se tornar pai de uma menina adotada, a pequena Laura de 5 anos que veio de um abrigo e encontrou um lar cheio de amor. Em cada visita, eu via um homem diferente, humilde sem ser humilhado, confiante sem ser arrogante, orgulhoso de suas conquistas, mas grato por cada oportunidade. Na última reunião, um mês antes dos 10 anos se completarem, ele me disse algo que me fez chorar de felicidade. Mãe, eu não quero o dinheiro. Olhei para ele confusa. Como assim? Eu cumpri todas as condições porque eu precisava me reconstruir. Mas hoje eu tenho um emprego que me sustenta. A Fernanda trabalha. Nós temos uma vida simples, mas digna. A Laura tem tudo o que precisa. E eu aprendi que eu não preciso de milhões para ser feliz. Quero que a senhora doe esse dinheiro para a ONG onde eu trabalho. Eles fazem um trabalho incrível e precisam muito de recursos. Fiquei sem palavras. Meu filho, que tinha construído uma vida inteira perseguindo status e dinheiro, estava recusando R$1 milhão. Tem certeza? Absoluta. Porque hoje eu sei que riqueza não se mede em reais, se mede em paz de espírito, em relações verdadeiras, em poder olhar no espelho e gostar de quem você vê. Naquele dia, doei o R$1 milhão para a ONG em nome do Eduardo. A instituição fez uma festa de comemoração e ele me convidou para estar presente. Vi meu filho sendo aplaudido por dezenas de pessoas que ele tinha ajudado ao longo dos anos. Pessoas de todas as idades, cores, origens, todos ali porque acreditavam nele, porque o respeitavam de verdade. E quando voltei para casa naquela noite, sentei no meu sofá, olhei para as fotos na estante, fotos antigas do Eduardo criança, fotos recentes dele com a Fernanda e a Laura, fotos minhas com a dona Célia, e entendi que eu tinha finalmente conseguido. Não tinha recuperado o filho que eu perdi. Tinha ganho um filho novo, um homem de verdade. Hoje, quase 1 ano depois dos 10 anos se completarem, minha vida está em paz. Passo os domingos com meu filho, minha nora e minha neta de coração. A Laura me chama de vó Teresa e corre para meus braços toda vez que me vê. O Eduardo me liga todo dia, não por obrigação, mas porque genuinamente quer saber como estou. A Patrícia, a ex-mulher dele, me encontrou na rua há alguns meses. Ela está casada de novo, com um empresário da área de tecnologia. Me disse que ficou feliz de ver que o Eduardo tinha se recuperado. Eu não era a pessoa certa para ele, dona Teresa, mas a Fernanda é. E a senhora fez muito bem em não deixar ele continuar naquela vida de mentiras. Meus investimentos continuam crescendo. Continuo sendo sócia das empresas, continuo participando das reuniões, mas hoje eu não me escondo mais. Uso meu nome com orgulho, conto minha história sem vergonha. E ajudo outras mulheres que passaram pelo que passei a encontrarem sua própria força. Dona Célia continua sendo minha melhor amiga. Almoçamos juntas toda terça-feira e fofocamos sobre a vizinhança. Ela adora dizer: "Eu sempre soube que você era forte, Teresa. Só estava esperando você descobrir isso. E quanto às lições que aprendi? São simples, mas profundas. Filho que sente vergonha da mãe pobre não merece usufruir da mãe rica. Mas filho que reconhece seus erros e trabalha para mudar merece uma segunda chance. Respeito não se negocia, nem mesmo com quem você colocou no mundo. Mas perdão também tem seu lugar, quando é merecido e construído com ações, não com palavras vazias. Ser mãe não é ser escrava, não é ser invisível, não é aceitar humilhação. Ser mãe é ensinar valores, corrigir caminhos tortos e, às vezes, deixar o filho cair para ele aprender a levantar sozinho. E mesmo quando dói, mesmo quando o coração se parte, a verdadeira mãe faz o que precisa ser feito. Porque, no final das contas, não importa quantos milhões você tem na conta, não importa em quantas empresas você é sócia, o que importa é poder deitar a cabeça no travesseiro à noite e saber que você fez o certo, que você ensinou o que precisava ser ensinado, que você amou com verdade, não com permissividade. E hoje, quando olho para meu filho sendo pai da Laura, ensinando ela a respeitar todas as pessoas independente de onde vem, quando vejo ele trabalhando para dar oportunidade para quem precisa,
Quando o ouço dizendo para a filha dele: "Nunca tenha vergonha de quem você é, nunca esqueça suas raízes", eu sei que venci. Não venci destruindo ele, venci reconstruindo ele. E no processo, me reconstruí também. Então, se você está lendo ou ouvindo essa história, deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém te trata com desrespeito, mesmo que seja sua própria família, você tem o direito e o dever de impor limites. Dignidade não é negociável. Respeito não é opcional. E amor verdadeiro, amor que constrói, às vezes precisa ser duro. Muito duro. Mas no final, quando a tempestade passar, você vai olhar para trás e agradecer por ter tido coragem de fazer o que era certo, não o que era fácil. Hoje eu durmo em paz. Passo meus natais rodeada de amor verdadeiro. Viajo quando quero. Ajudo quem precisa. E mais importante, olho no espelho e vejo uma mulher que vale a pena. Uma mulher que nunca mais vai se esconder. Uma mulher que ensinou ao filho dela a lição mais importante de todas. Caráter não se compra, não se vende e não se negocia. E você? Já pensou em quais lições você está ensinando para quem está ao seu redor? Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que dignidade vale mais que qualquer coisa. Se inscreva no canal para mais histórias de superação e justiça. E clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque tem muita gente que precisou lutar para reconquistar seu valor, e essas histórias precisam ser contadas.